Na CVC foi minha maior decepção no comércio, foi meu último emprego CLT. Por quê? Aconteceu alguma coisa específica lá? Aconteceu. Conta, Ah, conta pra gente esse eu bastidor. conto. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Sejam muito bem-vindos a mais um grande episódio do nosso podcast preferido aqui do Distrito Federal, Brasília do Meu Coração. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora, imediatamente. Aperte aqui no sininho para você receber as notificações de todos os novos episódios que a gente gravar e deixe aí o seu comentário sobre o assunto que a gente vai falar hoje, sobre a pessoa que a gente vai entrevistar hoje. E antes de apresentá-la, eu quero agradecer ao nosso apoiador, a barbearia Barba Mia, que fica na Asa Sul, na 202 Sul. Eles funcionam de segunda a sexta, de 9 da manhã às 8 da noite e aos sábados, de 9 da manhã às 5 da tarde. Na sua loja de aplicativos preferida, você pode baixar o aplicativo da Barba Mia, fazer o agendamento do seu serviço do sofá da tua casa. Quando você chegar lá, vai ser atendido no horário, numa estrutura de excelente qualidade e um atendimento diferenciado. Barba Mia, onde o estilo ganha personalidade. Vocês precisam conhecer. E hoje aqui no Brasília do Meu Coração, a gente recebe sempre pessoas que fazem, pessoas que produzem, que têm uma história inspiradora, uma história que pode transformar também a tua vida aí, de você que está assistindo. Pessoas que deixaram marcas já na cidade. E a nossa convidada, que eu trouxe aqui hoje para vocês, tem uma história que começa nos ares. Nós vamos falar sobre isso, literalmente, hein? Depois passa pelos bolos mais bonitos que já foram feitos lá no Lago Sul. Cruza depois por um dos momentos mais difíceis da vida dela, momentos difíceis que alguém pode enfrentar na vida, e chega até a cozinha mais inteligente que você já viu. Nós vamos falar sobre tudo isso. Ela é administradora, gastrônoma, pós-graduada em gastronomia funcional integrativa, cake designer, mentora de saúde familiar e consultora da multinacional americana Royal Prestige aqui no Brasil. E antes de tudo isso, ela é uma sobrevivente. E foi justamente essa superação que deu um novo sentido em tudo que ela faz. Ela fundou a LF Prime Cozinha Inteligente, aqui em Brasília, com uma missão simples e poderosa: provar que a cozinha não é só um lugar onde a gente come, é o lugar onde a gente fabrica saúde ou onde a gente adoece sem perceber. Nós vamos falar sobre isso. Lani, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite e estar aqui hoje no nosso podcast Brasília do Meu Coração. Obrigada pelo convite, Fernando. Fico muito lisonjeada de poder estar compartilhando parte da minha história e estar podendo agregar, né? Estou programa aí maravilhoso para que as pessoas assistam, se conscientizem e se inspirem. Sem dúvida. Hoje você é chefe de cozinha. Você faz alimentos, cozinha, prepara alimentos saudáveis para as pessoas. Qual é a sua Então, função principal hoje? hoje minha função é mentora de cozinha familiar, é onde a gente traz ali tirar as pessoas da desinformação de como alimentar de forma correta as pessoas, a da casa dela, da família, né? Na verdade. Eu uso essa faixa da gastronomia para orientar a dar aquele upgrade, com certeza. Mas não é a minha receita que é o grande diferencial. De fato, é o sistema que eu utilizo no preparo, né? Então, assim, é, hoje eu, como consultora da Royal, né? Que é Sistemas Inteligentes de Preparo, a gente traz a forma mais limpa de se preparar um alimento, uma forma mais saudável, de verdade. A gente elimina todos os riscos invisíveis que nós estamos expostos diariamente, né? Acho que são escolhas que, se hoje você não faz a mudança, você impacta toda a sua família, toda sua geração e gerações seguintes, né? Porque a gente entende hoje que grande parte da população está doente por questões metabólicas, maus hábitos alimentares, Que tem a ver com aquilo que ela come todos os dias. todos os dias. E o é interessante que eu costumo dizer o seguinte, que existe um ingrediente perigoso que está na tua receita, mas não está na tua lista de compras.
É mesmo? E qual é? Me conta aí que eu vou tirar lá de casa. São os metais pesados. Você já ouviu falar que na hora que a gente prepara tem metais pesados na nossa Já comida? ouvi falar que essas panelas antigas, né, de ferro, fica soltando ferro ali, alumínio na comida, é sobre isso? Não só ela. Hoje nós temos a exposição diária, né? Com alumínio, teflon, aço inox também, algumas cerâmicas, né? O ferro também, se Então vou você ter que cozinhar numa panela de barro. se possível, mas é difícil porque ela é muito porosa, então você teria que ter uma panela para cada coisa. Sim. Você faz um peixe, você vê que aquelas peixadas maravilhosas. Se São em você panela de barro, né? São panelas de barro, Normalmente. elas não são tóxicas, elas são atóxicas, né? Então, só que se você faz um peixe numa panela, você lava, vai fazer o arroz, vai ficar o arroz com gosto de peixe, Sim. por conta da porosidade. Hoje nós temos na nossa casa a nossa maior vilã. A E essa panela? é a panela. Ela te rouba tudo. Tá. Mas, Lani, antes da gente entrar nesse detalhe, aprofundar sobre isso, vamos voltar um pouquinho na tua história, Vamos lá. né? Para contar esses momentos de superação que você teve. Você nasceu aqui em Brasília? Nascida e criada, É. filha de piauiense, 2 Você piauienses. foi criada em qual bairro aqui? Então, eu comecei na Ceilândia. Aham. Aí depois eu fui pro Paranoá, meu pai Uhum. era comerciante, né? E depois que meu pai faleceu, minha mãe voltou para Ceilândia. Que são extremos da cidade, né? Paraná tá de um lado, a Ceilândia tá do outro lado. É, dois É, polos. dois polos diferentes. E você estudou aonde ali nesses lugares? Então, eu sempre estudei, eu estudava no Lago Sul, Aham. né? Eu estudei no INEI, estudei na escola classe. Depois fui para Ceilândia, porque Aham. depois que meu pai faleceu, a minha mãe não manteve o mesmo padrão, Sim. tá? E aí a gente foi para a escola pública. Uhum. E eu terminei sem problema nenhum, né? Eu ainda no segundo grau eu passei para a UNB em terceiro lugar em direito. Olha que Só que beleza. eu não gostei do curso, acabei desistindo e fui fazer administração no CEUB. Por que que você não gostou do curso de Direito, Lani? Então, funciona assim. Naquela época que eu passei, eu tinha 17 para 18 anos. É, Era muito difícil, né? A realidade financeira da minha mãe, ter que passar o dia inteiro lá estudando. A grade era muito furada, né? Então era de manhã, de tarde, de noite tinha Tinha aula. aula. Então era inviável. Eu tinha minhas necessidades, eu precisava trabalhar, eu precisava me manter e minha mãe não podia, né, na época, arcar com todos esses custos. E aí eu comecei a estudar para outros vestibulares. E aí eu passei para vários outros, mas eu fiz no CEUB. Fiz administração no CEUB. Aí você foi estudar à noite para poder trabalhar? Isso, aí eu ganhei um estágio, consegui um estágio na companhia aérea VASP, na época, da Central 0800. Olha, Era, tinha era VASP, Transbrasil, né? Tinha Brasil. umas companhias antigas que hoje já não tem mais. Exatamente. Eu fiz parte da VASP durante 4 anos da minha vida, né? Depois fui para agências de viagens. Você foi aeromoça lá? O que que você Fiz fazia para lá na VASP? comissário Comissário de também. bordo? Também. Me É bom que você vai resgataram. conhecendo vários lugares ali, né? Mas só que eu não gostei, não. Eu acho que a profissão, ela exige muito de você. De Hum, fato, você precisa não ter amarras. E é um desafio muito grande. tem que ter Eu uma passei agenda muito, bem livre, né, para poder trabalhar em muito, e ser companhia muito aérea. livre, Sim, né? Mas é bom. Mas é sim. bom. Mas eu prefiro Aí você terra. saiu da VASP e foi para agência de viagem? Fui para Capturismo. Hoje, decolando. Aqui em Brasília. Aqui em Brasília, continua 110, com Levi. E o que que você aprendeu lá que não tinha no avião? É tudo, porque a agência de viagem, ela lida com mais sonhos do que uma agência, uma companhia aérea, né? A É um agência trabalho de... totalmente diferente, É né? totalmente, a gente vai pegar... Porque, assim, na companhia aérea, você... É um sistema, poucos destinos, né? E ali na agência, você trabalha com pacote, com seguro, com viagens nacionais, internacionais e vários tipos de pessoa. Você pode ser guia, você pode ser. Eu gostava de ser guia quando eu trabalhava no Ministério Público do Trabalho, dentro da própria agência. Então, assim, eu tinha uma atividade muito variada, na verdade, lá dentro da agência. Eu passei muitos anos. Não era atividade administrativa, você foi Não. direto
pro front ali para vender É, pacote, passagem, essas exatamente. coisas. É assim, né? As pessoas projetam uma viagem, um sonho, né? E a gente tem ali, eles vão atrás de profissionais para poder fazer daquele sonho verdadeiramente um sonho, não um pesadelo, porque Uhum. más escolhas, você sabe que muitas pessoas têm muitos pesadelos em viagens aí, Pode então, ter umas férias frustradas, né? Se não tiver exatamente. planejado certinho ali, uma orientação do que ela vai fazer durante as férias, ali um guia, né? Do que ela pode fazer naquele destino. Exatamente. E era muito gostoso desenvolver esse trabalho. Eu acho que tudo que eu desenvolvo, eu procuro chegar na excelência, né? Porque quando fechava assim um pacote, falava assim: ah, é um casal mais idoso? Ah, o que que você gosta de fazer? Ah, você gosta de ir pro teatro? Ah, você gosta de coisa de arte? Ah, você gosta de... procurava entender quem eram aquelas duas pessoas que eu estava atendendo. E aí, como um diferencial do meu trabalho, quando eles pegavam as passagens, que ainda na época era impressa, Uhum. aí eu mandava um guiazinho. Eu falei assim: olha, sugiro que Eu você sou dessa conheça. época também, Lani. Já, É, já peguei o bilhete aéreo ali impresso ali. A gente ficava feliz já, quase um carnê, né? É era. bonito assim. E Vou eu viajar, tal. Exatamente. E eu ainda colocava, imprimia algumas dicas, né, de locais para que eles pudessem ver. Se precisasse de qualquer coisa, eu estaria sempre ali a dispor, precisar ajudar. E aí, assim, para tornar a viagem ainda mais marcante, né? Tivesse boas memórias, principalmente na parte gastronômica. Que Legal. é uma coisa, Você olha, sempre gostou da parte gastronômica. eu acho que se eu viajar para não entender a parte gastronômica do lugar, eu não viajei. E como é que foi enfrentar ali um ambiente de vendas, né? Não é fácil vender. Para você foi tranquilo ser uma vendedora? Porque você saiu da companhia aérea, né? Você tinha só que fazer seu trabalho, não tinha que convencer ninguém de nada, tinha que fazer só o trabalho bem feito. Na agência de viagens, você tinha que vender os pacotes, né? Foi difícil isso, essa transição? Não, não, porque eu acho que quando você lida com pessoas, como é que eu posso dizer? O meio que eu tô indo até elas é o que vai diferenciar. Por exemplo, eu nasci os dentes dentro de um comércio. Meu pai era comerciante, comercial de distribuição de bebidas. Meu Uhum. pai distribuía, na época, bebidas para várias cidades, né? Era distribuidora Pepsi-Cola naquela época. Então, eu cresci, meu pai negociando, conversando com pessoas e Você como ficava observando aquilo. eu sempre fui, eu era o braço direito do meu pai. Aos 12 anos, quando eu o pesti, eu já administrava a empresa dele. Então, assim, quando o pessoal vai assim, essa menina é muito chata, ela, tipo assim, ó, meu pai me fez imagem e semelhança dele, da chatice, né? E aí, quando eu fui para o mercado de trabalho, também sempre fui muito ágil, sou muito anos-luz à frente, sabe? Eu tô fazendo uma coisa, mas eu tô pensando em outra na frente, poxa, eu acho que todos os lugares que eu vou, eu sempre modifico alguma coisa, Legal. sabe? Assim, as pessoas assumem o que eu peço. E ali da agência de viagens, você foi fazer o quê quando terminou seu período lá? Então, eu fui trabalhar na CVC. Que era uma agência de viagem também. Era, mas só que era diferente, né? Diferente, né? Era diferente. Na CVC foi minha maior decepção no comércio, foi meu último emprego CLT. Por quê? Aconteceu alguma coisa específica lá? Aconteceu. Conta, Ah, conta pra gente esse eu bastidor. conto. Nós tínhamos o Lucas, o que gerenciava, né, a filial aqui de Brasília, que ele faleceu num trágico acidente. Só que o Lucas, ele sempre me deu muita liberdade, porque ele me chamou para a CVC, Uhum. por conta de um outro trabalho que eu desenvolvi. Ele falou assim: eu quero pessoas como você na minha equipe. E aí, quando eu cheguei na equipe, eu já tinha sido recusada pela supervisora da loja dele, na época. Que ela disse que eu não tinha perfil para trabalhar para eles. Beleza. Fui para trabalhar numa agência pequenininha, a Leitieri, na época. Aí eu desenvolvi um trabalho ótimo com a parte do internacional, lá na Leitieri. E aí o Lucas, ele fez um almoço, foi um lanche, uma coisa assim, não me recordo. Ele sempre fazia alguma coisa assim. E ele foi reconhecer os melhores. E aí eu, na brincadeira, falei, aí ele me reconhece, nossa, que bom que você vendeu tal, assim, elogiando, né, Uhum. o trabalho. Aí ele falou bem assim, poxa, você podia falar algo pra gente, assim, como que faz para ter um profissional como você dentro da agência?
Aí eu falei assim, você não teve porque não quis, porque já foi recusada pela sua própria empresa. Sua supervisora não me quis lá. Foi, eu falei bem assim, eu falei exatamente isso, sua supervisora Lisandra não me quis ir. Aí ele, como assim? Não, depois a gente vai conversar sobre isso, né? Aí tá, beleza. No outro dia, ele me ligou pessoalmente e falou, Leilane? Aí eu falei bem assim, oi, ele, sabe quem tá falando? Quem é que não sabe? Sua voz é assim, como que se confunde a sua voz? Aí ele falou assim, pois é, eu fiquei intrigado, como que foi isso? Você veio aqui, fez uma seleção e não foi contratada? Eu, pois é. Ele falou bem assim, e hoje você ainda quer? Aí eu falei, Perdão. aí eu falei bem assim, uai, você vai me contratar? Eu tô ainda num período aqui que ainda, se eu sair daqui, você vai ter que é, ter uma carta para poder eu não cumprir, né, algum Tem um aviso, aviso prévio ali para né? você sair da outra agência. Aí ele falou bem assim, não é problema. Aí ele me chamou numa segunda-feira e na sexta-feira eu tava me desligando da empresa e no sábado eu entrei na CVC. E quando você chegou lá, a supervisora falou o quê? Rapaz, se eu não sabia o que que era trabalhar num ambiente tóxico, Você eu descobriu. descobri uma panelinha de cá, panelinha de lá. E ele toda vez que eu fechava um bom trabalho, ele fazia questão de descer, que ele ficava lá no andar de cima, né, no mezanino. Ele me acompanhava, tipo assim, em tempo real que eu fazia. E ele achava, se todos fossem que nem a Leila, toda Ixi, né? hora, foi gerando, Gerando um estresse na equipe ali. Que foi. E essa... aí, foi Mas tenso. o ambiente de vendas tem muita comparação, né? Muita comparação e muita competição Muito. entre os vendedores. E o que que aconteceu que te deixou triste lá? É porque assim, o Lucas, ele falava pra assim, Lani, você não vende passagem, você não vende pacote, você vende sonhos. Você constrói sonhos junto com as pessoas. Mesmo você sabendo que nós temos aviões fretados, mesmo você sabendo que você tem, assim, todas as ferramentas aqui, vai acontecer um dia da gente não ter um voo e a gente não conseguir confirmar. Aí você orienta pro passageiro que existe outra opção, mas também existe o risco de não encaixar as conexões e tal, mas não deixe de fechar. Aí eu falei bem assim, posso? Aí ele, pode. Como eu vinha de agência, né? Então eu sabia como fazer tudo, né? Tinha acesso, inclusive, porque eu vendia também para os Uhum. meus clientes, né? Anteriores. Aí, aí eu tive um casal que eles estavam completando 50 anos de casado. Como eu lembro como hoje. E aí, quando eu falei bem assim, olha só, esse trecho a gente não conseguiu fechar pela CVC. Mas tem um voo da Gol, que na época ela não fechava com a Gol, que vai dar aproximadamente 3 horas de espera. Mas a gente tem que ver que ele seja exatamente isso, porque se chegar a hora do outro voo, se não tiver, vocês vão perder esse trecho. Eu fui muito Sincera. sincera com ela, porque eles estavam fazendo um tour pelo Nordeste, né? Eles não queriam fazer de carro, eles queriam fazer de avião, e eu montei todo um Um trajeto para roteiro. ele, um roteiro para ele. Beleza. Aí eu falei bem assim, e eles foram para pagar à vista, no dinheiro, o pacote dele. Eu lembro que na época o pacote dele do casal deu 15 mil. Foi uma viagem longa, Foi, então, hein? 50 anos de casado, Mas naquela época, 15 mil numa era viagem, dinheiro. é dinheiro. Era, 30 dias pelo Nordeste. eram 15 dias, era um pacote de 15 dias, mas assim, em bons Bons hotéis, hotéis, né? tinha muito serviço incluso para eles Uhum. poder conhecer e tudo. E aí ele falou bem assim para mim: "Você pode comprar essa passagem para mim?" Eu não sei mexer com internet. Foi bem naquela época que ninguém, não era todo mundo Tava que. começando, né? Essa venda de passagem pela internet. Exatamente. E eu falei bem assim: posso sim. Só que não passava cartão de débito e nem o dinheiro tinha que estar na conta para você pagar na hora Não e tinha Pix, não né? tinha Pix, não tinha essas Era coisas, não. mais difícil comprar na internet. Exatamente. E aí o que aconteceu? Eu tinha acabado de receber meu salário. Aí eu falei assim, gente, esse negócio não pode dar certo. Aí eu falei assim, olha, eu vou fazer aqui, mas eu só preciso que vocês assinem
que o que eu tô fazendo é porque vocês estão querendo que eu faça, senão eu preciso que vocês fechem com o filho, vem, fecha, ou qualquer outra pessoa fecha. Não, minha filha, eu confio em você. A gente ficou quase um mês fechando esse roteiro. Aí eu peguei o quê? Eu peguei o dinheiro online que eu tinha na minha conta, comprei as passagens dele e fiquei com o dinheiro, né? Para poder depois depositar no banco, que tinha o Banco do Brasil do lado lá, né? Uhum. Aí, beleza. Quando eu fechei a passagem, aí eu emiti todos os vouchers, essas coisas tudo, emiti a passagem para eles lá na impressora. Quando eu, eu fui buscar, a Lisandra me olhou com uma cara de, sabe? Porque quando o Lucas morreu, eu sofri pra caramba. Ele já tinha falecido Ele nessa já época. tinha falecido. E aí o que acontece? Ela pegava muito no meu pé, porque ela tinha um protegido lá, na época. Era o Demetrius. Também tem pessoas que marcam a vida da gente de forma negativa, a Uhum. gente nunca esquece o nome, né? Tô expondo aqui. Tô vendo. Foi por sua conta. Só não falo o sobrenome. É. Aí o que aconteceu? Ele tinha mania de roubar minhas reservas. Assim, tipo, eu fechava com a pessoa, aí na hora de emitir, Botava no nome ele dele. botava o nome dele, ele refazia, ele deixava a minha reserva cair e fazia o nome dele. Ao invés de me Entendi. passar o Orlando, se o passageiro ligou, liga lá pra ele pra poder fechar, que ele tá querendo fechar. Não, ele fazia isso. E quando eu fui ver, tinha um volume bem considerável, 70 mil. E eu trabalhava por meta, super meta e mega meta. E pra mim, mega meta era o que eu queria alcançar, porque tinha um mega de um bônus. Sim. Aí, eles tinham ficado com raiva porque eu entreguei o Demetrius. E ele foi transferido, né, para outra Pra outra agência agência. devido a essa conduta, má conduta dele. A Alessandra ainda não conseguiu que ele ainda se mantivesse lá. Beleza. Quando o Lucas morreu, é eu que tinha o aval dele? Sim. Então, beleza, fiz. Aí sabe o que que eles falaram pra mim? Que eu tava sendo desonesta. Por quê? Porque eu emiti a passagem pro O cliente ca- e eles me tomaram meu Pe- dinheiro e não me pagaram nem minhas comissões que eu tinha batido de mega meta aquele mês. Eu fiquei com. E te mandaram embora? E me mandaram embora. Por conta disso. Me deixaram 15 mil sem receber. Nossa, Foi bem chato na época. entendi. Falei, nunca mais trabalho pra ninguém. Por isso que te marcou. Me marcou porque, Aí, primeiro, aí você falou que nunca mais trabalha pra ninguém. também não trabalho pra ninguém. E aí você vai fazer o quê? Aí, Trabalhar pra você. então, aí uma esposa de meu ex-chefe, Ricardo Cavalcante, muito conhecido aqui em Brasília também, ele tinha a esposa dele, a Leituza, tinha uma loja, uma boutique. Eu falei assim, também não vou ficar mais agora no bosta de areia, não, eu vou agora pra moda, Uhum. né? Aí, beleza, eu fui, Mudar de ramo. Vou mudei mudar. de ramo. Todo mundo, não, você vai voltar logo, logo. Eu não volto, não volto. Aí fui, trabalhei com a Leituza, adorava, assumi a loja, todos os lugares que eu vou, assumo liderança, assumo tudo. Só que o que eu ganhava não era compatível com o que eu queria. Uhum. E aí eu acabei saindo, só que eu fiquei com muitas portas abertas para as distribuições que tinha de mercadoria que eu escolhia. Sempre Mas fui você acabou trabalhando pros outros. Porque você foi Não, pra trabalhar na loja dela. foi, mas só que eu fiquei só 3 meses. Por quê? Porque eu aprendi com ela muitas coisas. Uma pessoa maravilhosa, eu amo ela. Eu adoro de paixão mesmo. E quando eu saí da loja, eu fui ter minha loja. Eu falei que eu não Aí você foi trabalhava. empreender. Aí eu fui empreender. Só Mas que assim, trabalhar pra você mesma. Não ter chefe. não ter chefe, eu odeio ter chefe. Aí fui trabalhar para mim. E aí comecei vendendo lingeries, aí fui agregando acessórios, depois passei para roupas, aí eu abri minha multimarcas, né? Então, assim, Você tinha foram. uma loja física? Tinha lá em Águas Claras, no edifício One Mall, eu tinha uma boutique de atendimento personalizado, Você já morava lá? já morava lá. E aí, quando eu já estava assim, bem estabilizada mesmo. E aí eu tive um episódio que eu recebi umas mercadorias, era para receber lá na loja, e eu não estava porque eu tinha saído para almoçar. Aí os meninos voltaram com a mercadoria e a Braspress retornou e eu precisava ir lá no depósito da Braspress para poder fazer minha retirada. Naquele dia tinha chegado 150 mil de mercadoria para mim. Porque como eu trabalhava com multimarca, Dudalina, Anne Fernandes, essas marcas são com Uhum. valor bem agregado, Sim. né?
Então, era só para mim trabalhar 3 meses esse valor de mercadoria. Tá, vendia bem, então. Vendia muito bem. E aí, quando eu peguei as mercadorias, eu tinha uma Space Fox na época, peguei as mercadorias e uma cliente me ligou e falou assim, Lani, tem como você vir receber aqui em mãos o dinheiro? Que eu tô com a semana muito corrida para poder ir no banco depositar para você. Aí era no Riacho Fundo, aí eu falei bem assim, não tem problema não, passo rapidão aí e pego o dinheiro, porque eu lembro que na época é como se fosse tipo uns R$ 3.000, Uhum, sabe? Era muito dinheiro. Ela fazia umas parcelas assim meio maluca, né? uhum. E aí eu desci, ela, vamos tomar café, que não sei o quê. Aí eu fui, né? E o carro cheio. Quando eu tô saindo, não O, foi uma o casinha, carro tava vazio. não. Não Os tinha. bandidos me rendeu. E era de frente pro posto da polícia, lá de frente. Ou de frente pro posto da polícia Eu e ele. gritando, eles me arrastando, levaram meu carro, e me arrastaram assim. Eu fiquei toda machucada. Não acredito. Fiquei só com a vida e a dívida. Levaram o carro, levaram a mercadoria. Eu tive que pagar tudo. Você não recuperou o carro, pelo 30 menos? dias depois eu recuperei o carro. Um dia antes de ser ressarcido do seguro. Meu Deus. É, E tomou o prejuízo da mercadoria, 150 mil. 150 mil. Eu tive que pagar sem comer e sem beber. Teve que recomeçar. Tive que Aí recomeçar. você decidiu fechar a loja ou você foi fazer Não, outra coisa? não. Não fechei, não. Eu sempre tive uma boa relação Os com os meus fornecedores? fornecedores. E eu falei assim pro meu maior fornecedor, que é a SR, aqui em Brasília também. Que aí eu não viajava mais, né? Mas aqui eu tinha o meu maior suporte era aqui. Eu falei, olha só, eu não faço outra coisa, eu quero lhe pagar, mas você precisa me dar condições. Aconteceu, explicou o que Ele, aconteceu. todo mundo saiu, Uhum, foi até na TV. uhum. Foi um episódio bem. é, Faz o seguinte, preciso que você continue me fornecendo mercadoria, me dá uma máquina de cartão que eu vou passando uma na minha, outra na sua, outra na minha, outra na sua, e a gente vai abatendo essa dívida aí, que só pra ele eu fiquei devendo 70. Aí ele falou bem assim, tá bom, Concordou. É concordou. melhor receber de alguma forma do que não receber, né? Exatamente. E aí, tipo, ficou muito cansativo também. Aí era casada na época e eu comecei a focar muito nesse desenvolver de pagar. E eu não tinha muito tempo para muitas coisas. Eu acabei engravidando também. Aí eu engravidei na minha primeira filha, Sofia. Segunda filha, Sofia. Manda a primeira. E resolvi ter um pouco da minha predisposição biológica e ficar mais para a família, né? Tive uma gestação de alto risco. Uhum. E assim, foi bem desafiador, Porque funcionário. trabalhar com lojas assim de roupas, né? Isso é quase de domingo a domingo. É, Você tem que estar focado naquilo ali e acaba você não tendo tempo para a família. Você exatamente. resolveu dedicar um pouco mais de tempo para tuas filhas. Isso. E aí eu trabalhava menos, porque eu não conseguia funcionários para poder levar. Aí eu acabei fechando o showroom que eu Uhum. tinha e fazendo atendimentos personalizados. Eu ia lá em casa e aí comprava, ou se não, mandava. E foi assim. E quando que a gastronomia entrou na tua vida? Você E- resolveu mexer com bolos e comida? Então, foi nesse momento. Nesse momento? Foi nesse momento, porque eu dei uma pausa, né, de viajar, essas coisas tudo, e eu ficava irritada porque eu não conseguia algumas coisas legais aqui em Brasília. E eu já tinha feito a gastronomia. Eu já tinha feito essa faculdade, só que eu Uhum. era para poder cozinhar em casa, só para me Uhum. exibir mesmo. Aprender a cozinhar, porque tem uma técnica, né? É. Técnica de usar o tempero certo, a técnica de Temperatura, cocção. tudo. Nessa época você já percebeu que as panelas eram importantes? Então, não, ainda não. Aí fui começando a fazer bolos para. Eu tinha uma vizinha que fazia bolo. E aí ela me deu umas ideias. Eu falei assim, acho que eu vou fazer. E como tudo que eu faço, todo mundo gosta. Aí eu falei assim, então eu vou começar a oferecer para as pessoas que eu conheço, que eu faço bolo. Só que eu cometi uma grande loucura. Eu tinha 2 formas de bolo e saí falando para todo mundo que eu fazia bolo. Então eu vou fechar com você. Começou a ter uma demanda alta. Aí não, foi bonito, sabe? Não, gente, se as pessoas soubessem o perrengue que eu passei nesse dia.
Conta pra gente, eu quero saber esse perrengue aí. Foi assim, todo mundo falou, não, você vai fazer o meu bolo. E ela, eu, inocente, qual é a data? Não perguntava. Quando eles falaram, Lânia, é pro sábado. Quando eu fui ver, eu fechei 15 encomendas para sexta, foi assim, 4 para sábado, sexta, 5 para sábado Uhum. e o restante para domingo. Eu tinha 2 formas. Nem dava pra fazer esse tanto de bolo. Aí lá atrás de monte de forma para poder fazer os bolos. Mas foi uma comédia. Eu chamei minha mãe para poder me ajudar. E eu falei assim, gente, que E era loucura. bolo de festa. É bolo E como estruturado. é que você aprendeu a ornamentar ali o bolo? Porque é difícil também, tem. Então, a parte do sabor para mim nunca foi o problema, Uhum. né? Eu sabia, de fato, desde o início eu sabia o que que era bom. Mas a estrutura eu comecei a fazer alguns cursos online, né, para me especializar, e aí eu falei: "Não, esses cursos online é muito ruim, gosto de presencial". E comecei a fazer alguns cursos com profissionais que se destacavam ao meu olhar, né, que eram muito bons, né, foi o Wesley Benevuto, Douglas Macchione, que hoje é amicíssimo meu, entendeu. Aí teve alguns, como é que é o nome dele, gente? Eu vou lembrar. Ele é ótimo, ele tá sempre. Léo Vilela. Léo Vilela me ensinou a esculpir personagens, Uhum. outro, aerografar, né? E eu fui aprendendo técnicas de alta precisão, materiais específicos. Então, eu entrei numa cozinha de alta performance mesmo, E aí né? você virou uma cake designer. Isso Isso. começou a chamar a atenção das pessoas. Foi. Eu entrei num evento aqui na Mercado Kids e na Mercado Kids foi um divisor de águas. Inclusive foi algo que foi desenhado aos planos do O senhor. que que é isso, Mercado Kids? Era o maior evento de confeiteiros, de pessoas Ah, de festas que e tinha que acontecia aqui em Brasília. acontecia aqui em Brasília. Movimentava um mercado, era um divisor de águas para a vida das pessoas e não deixou de ser diferente na minha vida. Eu tinha um ateliê de 20 metros quadrados, né, que era o que funcionava na minha cozinha de casa. Depois que eu fui para lá, eu fui com pinturas artísticas em bolos, né? E aí eu ganhei um grande destaque. Fui convidada para participar da Book Festa, que é um livro de referências de festas nacionais e internacionais, e desenvolvi um trabalho com uma decoradora, e ela foi uma das ganhadoras lá, né? E a gente tem, né, alguns trabalhos em destaque nesse livro, foram 2 anos seguidos. E aí, é, eu tive nesse período que eu separei em novembro. Aí, em março, eu fui descobrir que eu estava com câncer, Na época que você estava fazendo bolo. na época que eu estava fazendo Qual bolo. câncer você teve, Melanie? Vesícula, Câncer de é um vesícula. câncer raro. Como é que foi o impacto aí com essa notícia na tua vida? Eu falava assim, meu Deus, como assim? Porque Porque, você separou, seus filhos ficaram com você, imagino? não. Não, Inicialmente comigo, depois com o pai. depois ficaram com o pai? Depois ficaram com o pai, porque eu não tinha tempo para cuidar, né? Eu precisava me priorizar. Entendi. E eu ainda continuei, eu fiquei focada. Então você teve um câncer e estava sozinha em casa para Sim, cuidar de você mesmo. minhas vizinhas cuidaram de mim. Minhas vizinhas cuidaram de mim porque eu morava em Águas Claras e a minha mãe sempre falava assim: ah, você vai morar longe, que não sei o que e tal. Aí, às vezes, precisava ir no hospital, ela não tinha muita paciência. Na verdade, eu nunca teve muita paciência. Eu amo minha mãe, mas ela não tem paciência, ela não tem esse negócio materno. E eu fui cuidada pelas minhas vizinhas e amigos, sabe? Foi um período de muitos desafios. Com certeza. Eu foquei muito no trabalho, eu não me olhava mais. E o fim do meu relacionamento ele foi muito conturbado, porque a gente que é mulher às vezes se submete a muitas coisas e eu tive muitas perdas com o pai das minhas meninas, financeiras inclusive. Hoje o modo de aluguel por causa dele também é uma questão muito particular, Sim. mas para mim foi um recomeço de Qual todas foi, as termos. qual foi o primeiro pensamento que você teve quando você recebeu o diagnóstico? Que primeiro que eu já tinha me dito 5 anos antes que eu teria um câncer, mas que ele me curaria. Eu recebi esse livramento
5 anos antes, por incrível que pareça. Como que você recebeu isso? Você- Eu sou cristã. Sim, eu também. Então, o assalto, eu recebi o livramento na sexta. É uma loucura. De uma cliente. Posso voltar nesse? Pode? Foi assim. Eu atendi uma cliente, irmã de uma amiga minha. E aí eu atendi ela na segunda. E aí ela, poxa, ela não é muito de papo, a Mônica. Só que ela era uma grande profeta. E eu não sabia. E eu também não processava fé, tá? Só para Uhum. poder te avisar, não processava fé. Sim. Eu era católica que tinha a Bíblia aberta, mas nunca tinha lido. Enfim, o povo lá de casa é assim. E aí, quando foi numa sexta-feira, ela me chamou e falou: Lani, preciso vir aqui, que eu tô doida por uma blusa que eu vi, eu quero tomar que tem, que não sei o que, mas desculpa para poder voltar na casa dela. Que ela disse: do dia que eu fui lá, o Espírito Santo incomodava ela para me dar um recado. Ele disse que me via no meio de uma multidão, para me ter muito cuidado pelos lugares que eu andava, que ele estava me dando um grande livramento de morte e que eu sofria muita agonia, né? E que aquilo lá ia me gerar muitas dores e muitas perdas, principalmente financeira. Aí eu pensei, quando ela falou, Mas te jogou uma preocupação na cabeça. eu fiquei pensando, pô, eu não saio pra festa. Eu não faço. Onde é que eu Minha vou ter vida é essa. trabalhar. Minha vida é trabalhar. Você lembra que eu falei que eu estava numa rua cheia de Aham. gente, gritando, ninguém fez nada? Aham. O pessoal ficou assistindo, né? Ficou só assistindo. E na hora eu só lembrava do número dela e do meu ex-marido pra ligar. Eles levaram tudo, não tinha celular, não tinha nada, né? Sim, sim. E esse foi o meu primeiro livramento. O segundo foi eu fazer uma oração com a pessoa perto da minha casa e ela tocou. Que ela falou assim: Deus está te dando um grande livramento de tumor nesta área. Mas ele vai saber que você vai saber que ele te deu esse livramento. Ele vai fazer questão. E eu, como assim? E eu ainda era meio assim, sabe? Eu já Meio tinha duvidando. meio assim, né? Eu falei: como assim Deus falou? Oxe, como assim? Se é para livramento, para que ele me tá me contando? Olha a cabeça. Você vê como é que é, né? A Uhum. gente não entende, né? Não entende. Aí quando Cada foi. coisa que acontece que a gente não entende, Mas ele entende mas sempre tudo. tem um porquê, né? Um E um pra motivo. quê? E aí, quando eu descobri o câncer, foi engraçado. Porque eu fiz a cirurgia em março, mas eu não sabia que eu estava com câncer. Isso foi depois, porque foi depois da biópsia. Aí eu Tinha lá alguma coisa, você teve que tinha fazer uma pedra, a cirurgia para tirar, né? Pedra na vesícula. E aí foi ali que ela descobriu o câncer. 3 tumores malignos em estágio inicial. Nossa, mas foi um livramento mesmo, então. Porque isso foi que te levou a descobrir um câncer maligno no início. Se não Exa tivesse acontecido isso, poderia ter se desenvolvido ali e já não dá tempo exatamente, foi o de que ele fazer a falou. operação. O médico ele falou assim para mim, a primeira coisa que ele falou: você é muito amada por Deus. Na hora que eu entrei na sala, parece até brincadeira, né? Mas ele falou assim: você é muito amada por Deus. Eu tenho certeza. Falou desse jeito. Eu, por que, doutor? Aí ele foi contar. Aí eu, um câncer. Porque todo mundo pode ter câncer, menos você, né? A Uhum. gente age como A se a gente gente fosse. acha que nunca vai acontecer com a gente esse tipo de coisa, né? Nunca. Tipo, como da noite pro dia. Como assim? Eu tenho vida saudável, eu tenho isso, tenho aquilo. Como é? Como que isso? Aí eu. E eu costumo brincar, E tá? na própria cirurgia ele Eles retiraram, já retirou ali os tumores. mas Você ainda. teve que fazer algum tratamento, uma Sim, eu fiz, quimioterapia? sim, fiz acompanhamento, sim. Aí ele falou assim. Aí eu brinquei. Quer dizer que eu fui tirar a moela e a moela estava estragada. Aí ele falou assim: é, eu não sei como é que você consegue ter senso de humor, né? Mas assim, você precisa estar preparado porque tá vindo, porque a gente não sabe se existe uma metástase. Então você vai ter que fazer biópsia dos órgãos que estão próximos, para poder a gente realmente descartar a possibilidade dele Já estar se ter dividindo. avançado para outros lugares. Porque diz que o câncer de vesícula, quando você descobre, ele já tá no pâncreas, já tá com metástase e tudo, é tipo 6 meses. Por isso Uhum. que fala que eu nasci de novo. Uhum. E aí, beleza. Eu fui fazer acompanhamento e tal. Fiz o que precisava ser feito. Eu passei um ano dentro do hospital. Assim, não foi muito legal. Então, sabe qual é o detalhe? Que ele falou pra mim assim, o meu oncologista.
Você quer ser curada ou você quer ser tratada? Você sabe a diferença? Eu acho que todo mundo quer ser curado, né? Pois é, mas todo mundo prefere ser tratado, você sabia? Não. Qual a Vou te... diferença? Então, quando você quer ser curado, você elimina todas as formas que aquilo que é ruim tem de chegar a você. O que que o meu médico me receitou? Nada de processados, nada de industrializados, nada de temperos prontos, nada de micro-ondas, nada Mas para fazer o tratamento para ou para ser tua curada, vida? para a minha vida. E nada de preparos feitos em panelas que soltem metais pesados, nem utensílios que liberem microplástico, essas coisas tudo. Pronto, o que que eu vou fazer da minha vida? Foi ali que te deu o start para unir o seu conhecimento em gastronomia com a vida, uma comida saudável? Não, eu entrei foi pânico comer. Como é que eu vou? Eu tinha a famosa Red Silver, né? Da Polishop que não Sim, gruda, sim, sim. né? Aí tem Antiaderente, né? Boa essa antiaderente, panela. né? Boa até, né? Aí, beleza, eu fiquei pensando, como é que eu vou eliminar? Porque o micro-ondas eu consigo, porque lá em casa não tem. Aí, Mas micro-ondas salva a vida das pessoas. Como é que você vai ficar sem um micro-ondas? olha, se eu vou te contar uma coisa, não salva tanto assim não, tá? Eu nem quero te contar o que que eu faço. Então, um dia eu vou na sua casa e eu vou fazer um teste pra você, aí você vai entender o que você tá vendo, o que você vai fazer. Eu compro essas comidas comida não congelada, não comida, a pessoa faz a comida, né? E manda pra mim no potinho e eu congelo e vou esquentando no micro-ondas durante a Depois semana. eu te conto o que que acontece. É, É, me conta nos te bastidores, conto nos para eu bastidores. não sofrer aqui durante a nossa entrevista. E aí o que acontece? Uma amiga era distribuidora dessa marca. Aí ele falou que tinha só uma que distribuía aqui no Brasil, que na verdade que era americana, que eram utensílios em aço cirúrgico. E o em aço cirúrgico deve ser os olhos da cara. Já pensei, E não. é. Não, depende. Depende. Depende de quanto você ganha, né? Não, não, depende. Aí a minha amiga foi falar, eu distribuo essa marca. Eu fui comentar sobre a Uhum. questão. Aí ela foi lá em casa mostrar e tudo, aí eu fiquei impactada. Meu Deus, isso tudo. Porque não é uma panela, é um sistema de proteção. Uhum. Aí eu, mentira que a panela faz isso. Pronto. Você sabe uma Ferrari? A panela cozinha pra você, quase. Ela faz mais que isso. Ela faz mais que isso. Mas que panela que é essa? É um sistema da Royal Prestige. São utensílios feitos em aço cirúrgico, o mesmo utilizados nas nossas cirurgias, que foram projetados para proteger o seu alimento. Ele não só protege seu alimento, como ele não libera toxina, como ele esteriliza o seu alimento, como ele anula metal pesado, como ele faz, assim, te deixa com o alimento que você realmente compra sem os malefícios dele. Por exemplo, eu vou comprar um legume sem agrotóxico, Uhum. certo? Orgânico. Orgânico. Cozinha na panela de alumínio para tu fazer uma coisa. Ele Acabou com o teu dinheiro. ficou contaminado. Ficou contaminado. E isso, quando eu faço minha mentoria de saúde familiar, eu mostro na prática. Entendeu? Eu mostro isso na Aí prática. você foi se especializar nisso por essa preocupação. Não, primeiro foi em mim. Então, por essa preocupação que você teve contigo por causa do câncer, você foi se aprofundar nisso, pesquisar sobre isso para poder ter uma alimentação mais saudável, evitar que o câncer voltasse, por exemplo? Então, o ácido cirúrgico, ele entrou como minha principal ferramenta. Porque ela me ajuda em tudo, sabe? Mas eu usei 12 anos antes de ser. Usa 12 anos e há 2 anos. Usa 12 anos, somente há 2 anos eu mexo com a Royal Prestige, só para você ter Era uma ideia. outra marca. Não, é a mesma. É a mesma. Só que Ah, tá. Você usava na sua vida pessoal É. e depois isso virou também um trabalho. Isso. Você sabe por que que eu resolvi? Porque você comprou da tua amiga, ela Isso. te convenceu a comprar as panelas. Na verdade, ela falou. Na verdade, foi o médico que me convenceu a mudar, né? Uhum. Ela só teve o produto certo na hora certa. Então não tem nada a ver com o que você coloca, o tempero, o sal, a gordura. Tem a ver com a panela. Muito a ver com a panela. Praticamente. Por quê? O Teflon mata a gente devagar? Nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, na Europa, eles são consumidos. Eles, por exemplo, na Europa já é proibido alumínio e teflon.
Nos Estados Unidos existe uma restrição de venda. Você viu o cigarro? Uhum. Ele não tá lá com aquelas imagens Isso causa maravilhosas. câncer. Lá nos Estados Unidos eles vendem assim, por exemplo, é, produto Câncer pode causar câncer. pode ter Eles, 9 tipos de tumores raros, labdeporinos, baixa fertilidade, baixa libido. Por que que a maioria das mulheres que querem engravidar hoje, que tem um teflonzinho em casa, a primeira coisa que o nutricionista ou endócrino que acompanha ela manda cortar a panela? Porque eles são disruptores endócrinos, desregulador hormonal. Então, ele disfunciona todo o seu sistema. mas a pessoa fica refém de ser, porque só essa panela que é adequada, essa Então, com aço cirúrgico. então, a gente está falando, assim, existem panelas, sim, que têm não são tóxicas, são atóxicas, mas ela não tem uma durabilidade considerável. Por exemplo, a Royal Prestige, ela é uma empresa que tem quase 70 anos de mercado. É empresa americana aqui no Brasil. Eu E, acho que já ouvi falar. pois é, ela te dá 50 anos de garantia. Então, Se a, você nunca mais vai precisar comprar panela. se a panela acontecer alguma coisa, Ela troca. Ela vai no forno, ela faz uma pizza na chama, faz um pudim em 15 minutos, faz um risoto em 12. e por que que eu não posso usar um micro-ondas? As micro-ondas, ela. Como é que eu posso dizer para você? Sabe, pronto, você fez uma comida na minha panela, cheia de nutrientes, porque você não perde os nutrientes nela. O excesso de temperatura de forma concentrada degrada esses nutrientes. Você come fibra. Você tá lá chique, achando que tá saudável. E o Nada. micro-ondas. Destruiu tudo. Por que que você precisa suplementar? Porque você não tá se alimentando. E o sistema royal, Apesar de estar comendo vários tipos de alimentos, eles já perderam os nutrientes e não está se alimentando grande direito. parte dos seus nutrientes. Por quê? Hoje, por exemplo, a grande disfunção da população, que a gente está diante de uma população inflamada, né? É, depressiva Uhum. e dependente de remédios. Isso aí é um quadro que está em criança e em adulto. E você acha que isso tem a ver com a alimentação É também? 100% alimentação. Quando não é causa genética, é alimentação, é metabólico. E é o que acontece. Por que que você precisa é, entender sobre o alimento? O complexo B, biotina, cabelo, B7, B12, energia, né? B5, energia, vitalidade, né? A gente vai trabalhando sobre os complexos B. A gente está falando sobre longevidade celular, a gente está falando sobre bem-estar, a gente está falando sobre qualidade de sono, a gente está falando sobre qualidade intestinal, a gente está falando sobre queda de cabelo, a gente está falando sobre manchas de pele, a gente está falando sobre alergia, a gente está falando sobre dermatites e doenças autoimunes no intestino. A gente está falando de tromboses, a gente está falando de tantas doenças que começam pela deficiência de vitamina, e o nosso sistema, a gente tem um desequilíbrio no nosso ecossistema. Mas você utilizar outras panelas, utilizando as técnicas corretas de cocção, você vai manter os nutrientes do alimento. Você pode até, eventualmente, contaminá-los com alumínio, por exemplo, Hum, ou, sei lá, o teflon, não sei o que que tem, ou microplásticos, mas você vai ter o nutriente ali. O micro-ondas é que destrói o não nutriente. só, não. A panela também destrói Sim, uma por panela de quê? alumínio também destrói o nutriente? Sim, vamos lá. Quando você ferve uma água, vamos fazer um exemplo de um chá. Um chá. Você toma chá? Raramente. Mas você Um sabe fazer um café. chá. Sei fazer um chá. Se Então, precisar vamos fazer, eu lá. sei. Você coloca a água para ferver. Se for uma folha, a gente coloca ela na infusão. Se for um pau, uma canela, essas coisas, a gente põe para ferver junto, certo? Uhum. É assim que você faz. Aí você pega, tira a erva ou o pau lá, tira, joga fora E e toma. toma o chá. Sim. Quando você cozinha o seu alimento, o que que você faz? Eu cozinho o alimento, Joga depois água onde? jogo a água fora Aí e... come a erva do chá. Não, mas aí ele ficou alguma coisa. Fibra, apenas. Você perdeu nutrientes, sais minerais, Perde antioxidantes. tudo ali. Então é melhor cozinhar a beterraba e tomar a água. É quase isso. Se não for no alumínio, tudo bem.
Eu só tô tomando óleo amigo também. É grande parte, porque assim, a maioria dos vegetais que são a grande parte dos responsáveis por grandes funções do nosso organismo, eles são hidrossolúveis e super sensíveis a Então, calor. você está dizendo que a população está se alimentando de alumínio, basicamente. Não estão Ou se está nutrindo. se contaminando, está deixando de se nutrir e ingerindo toxinas, vamos dizer assim, dentro Exatamente. do seu organismo e está causando doenças, depressão, ansiedade, Potencializando. potencializando essa série de coisas. Qual é a saída? Fazer uma mudança inteligente, entendeu? Porque assim, por É exemplo, essa consultoria que você dá? Você vai exatamente. na casa da pessoa e olha tudo que ela tem, faz um diagnóstico e fala: olha, você tem que mudar isso, 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 mudar Então, essa panela não tá boa, você tem que adquirir uma outra panela. não, eu não falo assim. A minha mentoria é entender a realidade da família, saber se eles têm costume de comer em casa, se ele tem costume de comer na rua, como é que é a alimentação das crianças, se tiver, entendeu? Às vezes eu pergunto, tem muito industrializado, aí eu alerto sobre o malefício, se eles têm ciência daquilo. A gente conversa sobre prioridades para eles, se é saúde, o tempo ou o dinheiro deles. Todo mundo fala que é saúde. Uhum. Mas a gente sabe muito bem que as pessoas falam que a saúde é a principal, mas o que que eles fazem? Eles perdem a saúde, o tempo, atrás do dinheiro, depois perdem o tempo e o dinheiro para tratar a doença. Qual Então, é a maior resistência das famílias quando você vai dar a sua orientação, que você fala, tem que fazer isso, cara? Não, isso aqui não. então, não tem resistência. As pessoas aceitam. Então, às vezes as pessoas não mudam pela situação financeira, por exemplo, porque eu estou ali disposta a ajudar a pessoa a adquirir. E a minha empresa, ela tá com todas as possibilidades. Nós parcelamos em até 30 vezes para as pessoas. Porque é um investimento para uma década, várias décadas e, sabe? Então, assim, A solução é usar a panela com aço cirúrgico. Essa é a solução. na verdade, é o seguinte, não é a panela, é o hábito. Porque a gente entende que o que que é uma vida saudável hoje? Para você, Fernando, o que que é uma vida saudável hoje? Ter uma alimentação variada, é, moderada ali em açúcar, por exemplo, não comer muito açúcar, não comer muito ultraprocessados, né? E ter uma atividade física. Fazer uma atividade física para ter um bom sono. Exato. Eu vou complementar. Uma vida saudável hoje, ela é composta de uma rotina consistente de exercício, um cuidado com a mente, com o corpo. O corpo vai além do que você põe na mesa. É como você prepara e onde você prepara. É multifatorial, entendeu? Então, assim, se você Então quer. não é só a panela, Não. é como você faz o alimento. E onde você faz. Sim. A forma que você faz, a mentoria, ela Aí funciona. você ensina a pessoa a cozinhar. Eu mostro para ela como se cozinha. Sem água, E, sem e óleo, qual, e qual é o maior erro que as pessoas cometem na hora de cozinhar? alta temperatura. Isso elimina os nutrientes? Total. Quando você quer ferver Mas uma coisa para matar os germes e as bactérias, o que que você faz? eu fervo. Ferve. É. Mata o que é bom, o que é ruim. Sim, mas por exemplo, para cozinhar o arroz eu preciso ferver a água. Quem te falou? É. Quem te falou? A nossa Minha mãe. mãe. E minha mãe Exatamente. cozinha bem. É Eu gostoso a acredito. comida dela. Acredito. Eu Que a gente quer acredito. comer uma coisa gostosa. Exatamente. Mas se eu te disser que Eu posso hoje. cozinhar o arroz no morno ali, no Então, banho-maria. não. Ó, para você ter ideia. O arroz no nosso sistema, você cozinha ele em fogo baixo, né? Em 12 minutinhos. O nosso controle de temperatura, nós temos um controle de temperatura que ele vai até 82 graus, 82 graus aproximadamente. Ali ele mantém o valor nutricional do seu alimento. Mas como que eu vou saber a temperatura que está ali na Ele te panela? avisa. Ah, essa panela aí, da, É, da Royal Prestige. exatamente. Entendi. Nas outras panelas você não tem isso. Mas vamos voltar um pouquinho, Lani. Você conheceu isso, né? Você teve o câncer, a sua colega te apresentou, e você continua ali fazendo bolos. Você ficou muito tempo Sim. fazendo bolos. Quando foi essa transição que você resolveu, cara, vou fazer uma transição de carreira. Vou fazer uma outra coisa. Eu vou dar consultoria para as pessoas no ramo de alimentação e vou trabalhar com essa panela. E foi assim. A Royal Prestige, ela tem uma, um sistema de cuidado com o cliente dele.
ele faz uma manutenção anual. E numa dessas manutenções, eu recebi uma visita na minha casa e eu estava num momento assim muito triste da minha vida. Na verdade, eu estava passando por um momento muito desafiador, sabe? Uma possível depressão. Tava, Mesmo comendo os alimentos saudáveis. sim, eu estava por conta de coisas pessoais mesmo, sabe? Umas situações acontecendo na minha vida e era bem complicado. Aí elas foram lá, conversaram comigo e tal, e me convidaram para entrar, porque disse que eu sou muito expansiva, que eu gosto de cozinhar. Era minha vizinha, que ela era distribuidora da marca na época. Uhum. Aí eu falei assim: ah, nem, vou vender panela, tá louca? Aí ela falou assim: mas pensa no benefício que tem para sua filha. Aí eu fui pensar, né? Poxa, eu tenho 3 filhas, eu nunca fui com um dia com elas para o hospital, com gripe, com nada. Minhas meninas, nunca fui com minhas filhas doentes para o hospital. Elas nunca ficaram internadas, então toda a minha família se refletiu naquela mudança. Uhum. Tá entendendo? Uhum. Então, assim, quantas vezes você tem filhos? Não. Ainda não, mas você vai Ainda ver que não. menino, por conta da imunidade, é gripe, é pneumonia, é dermatite, é tudo que eu vejo das minhas amigas, minhas filhas não tem nada. Você atribui isso à alimentação Alimentação. e às panelas. E as panelas, lógico, sistema. Aí, beleza. Tanto que minhas filhas comem legume na minha casa e não comem, às vezes, em outras casas. Minhas filhas É têm, diferente o sabor. minhas filhas têm intolerância à lactose em outros lugares, lá em casa não tem. Por que será? É o elemento surpresa que tem lá que as pessoas não estão entendendo, entendeu? Aí o que Mas eu acontece? fui criado nessas panelas de alumínio e não tem intolerância à lactose esse Sim, negócio. mas isso não é Não um varia. padrão, Não não é um varia. padrão, não é um padrão. Mas muitas pessoas têm intolerância a glúten, Sim. entendeu? A gente tem, às vezes você tem. Uma coisa que muitas pessoas têm é desbiose. Você sabe o que é E você desbiose? acha que se uma pessoa que tem intolerância a glúten, por exemplo, se ela utilizar essa metodologia, essa forma de cozinhar e essa panela, ela pode comer o glúten? Então, vamos lá. O glúten, eu uso farinha sem glúten, a 00 ou a zero. É uma importada. Eu posso comer lá em casa, todo mundo come, ninguém incha. Agora, se eu comer um outro bolo feito de outras pessoas, eu incho. Tá entendendo? Eu A acho que eu tô forma. comendo bastante glúten. É, né? É. Porque assim, na Itália, na França, por eles não terem aderido a esse processo de industrialização, de processado, não sei o quê, você vê, o macarrão na Itália, na França, não são nocivos para as pessoas, elas não são gordas. É o que tem na mistura Uhum. que está gerando essas intolerâncias. Faz sentido. Tá entendendo? Então, assim, e É você. porque hoje, para não encarecer os produtos, as marcas ficam colocando coisas ali, ingredientes que não tem nada a ver, mas só para deixar o produto mais barato. E Não, aí essas farinhas que 000 que você citou aí, o zero, são mais elas caros. existem, mas são mais caras. Mas, Fernando, eu posso te provar que é mais fácil você ficar doente do que você ser saudável. E o Sim, ser dinheiro saudável é difícil. Hoje não em é, dia é difícil. não é. Vou te contar. Fiz Você esses. acabou de falar que é mais difícil. Não é. É mais É difícil. mais fácil ficar doendo do que ser saudável. Não, é mais fácil ficar doente. Então. Ou, perdão, desculpa. É mais fácil ficar doente do que ser. Não, é mais fácil ser saudável do que ser doente. Desculpa Ah, aí. tá. Tava. Aí, É entendi. porque assim, esses dias eu fui fazer um trabalho no mercado. Tava um dia de promoção. E aí eu comprei 45 quilos de legumes, com algumas frutas, 10 quilos de carnes, assim, frangos, que eu gosto de moela, essas comidas que eu gosto da minha casa. 3 Eu bandejas de gosto, moela, fígado. fígado, essas coisas aí, eu fui comprar. Um fígadozinho acebolado. Você precisa Delícia. ver na minha panela como é que fica É. incrível. Aí eu olhei assim, deu R$ 280 no meu carrinho, lotado, lotado. Uai, me fala qual é esse mercado aí, porque tá Eu barato comprei no demais. Forte. Tá barato demais. Eu, R$ 280 você lotou o carrinho? eu lotei o carrinho. Você Aí tá minha mãe doido. pegou e comprou. E com carne? Não, não é Com, possível. eu comprei Mesmo moela. peito de frango, moela, coxa, sobrecoxa, ovos. Eu só não comprei a carne vermelha, que normalmente eu não compro carne vermelha nos mercados, Entendi. tá? Você vai no açougue. Eu vou no açougue, que eu prefiro delas mais frescas, tá? Que aí eu gosto de fazer os meus blend, essas coisas assim, que eu gosto de umas coisas mais saborosas, né? Ficam, Uhum. as coisas mais frescas é melhor. Aí eu paguei 280. Aí minha mãe foi lá, minha mãe ainda gosta de umas besteirinhas, né? Ela comprou um biscoitinho Quem é que recheado. não gosta? Eu Então gosto tá. de um sorvete, Pois é, eu faço meu sorvete maravilhoso.
Você faz seu sorvete Eu também? faço Meu também. Deus do céu. Eu faço meu molho de tomate, eu não compro Você não. industrializado. Eu Mas dá faço. muito mais trabalho. Não, 30 minutos na minha panela no fogo baixo, eu deixo ela lá programada no meu fogão e ele desliga Mas e. se eu comprar lá, é 0 minuto. Pois é, É só jogar. é verdade, é verdade. Essa Dá praticidade. mais Eu falo assim, trabalho. a falta de tempo que você É, vai ter, você vai cuidar do mais à frente. É aquela coisa. não, mas você tem razão. Sem dúvida, fica muito mais gostoso quando você mesmo faz o molho ali, né? Exatamente. Aí eu pensei assim, falei assim, gente, eu gastei R$ 280 para poder me alimentar 15, 20 dias ali. Faço meu próprio molho, faço meus temperos, porque eu aproveito a casca da cebola. Você cozinha pra semana? Ou todo dia você faz comida? Depende da minha semana. Como eu trabalho com uma agenda, quando eu tô com a agenda muito cheia, eu faço pré-preparos de algumas coisinhas só. Mas normalmente, enquanto eu tô tomando banho, minha comida tá ficando pronta. Apenas 15 minutos eu faço toda a minha refeição. Mas eu tinha te perguntado, eu acho que a gente começou a conversar de Ah, outro. porque chegou de novo. Isso, por que que você fez essa Então, transição? aí beleza. Aí eles pegaram. Eu sou danada em mudar de assunto, né? É TDAH, é o TDAH. Diga, diagnosticar, tá bom? É assim. Ela pegou e me chamou. E eu, não, tá beleza, vou voltar. Vou pensar. Aí ela ficava me alfinetando. Aí eu teve um congresso aqui, um congresso não, uma grande feira internacional que acontece aqui em Brasília, que é o Chocolate Festival, que ele vai lá no Ulisses Guimarães, Uhum. funciona. E aí é um evento de circulação nacional e internacional. Me convidaram como chefe renomado da capital para participar. Só que eu não sei cozinhar uma e outra panela. Eu perguntei, posso levar minha panela? Tinha que ser na panela deles. Não, eu perguntei, porque se fosse na panela dele eu não ia fazer. Ah. Aí eles. Eu falei, porque eu uso a Royal Prestige e tal. E ele, você conhece a Royal? Eu falei assim, conheço. Inclusive, assim, se você precisar de apoio para cozinha, eu nem sabia que eu ia conseguir, eu ainda peguei. Inclusive, se você quiser apoio para cozinha, eu posso verificar a possibilidade do distribuidor aqui de Brasília apoiar a cozinha do evento. Olha só como eu sou ousada. Hum. Aí eu entrei em contato com a Mas é menina, assim que a gente chega mais longe. né? Aí eu peguei e falei assim: olha só, eu acho que eu vou entrar. Vai estar acabando, né? Eu vou entrar. Beleza. Consegui apoio para todo o evento do sistema. Tive um instante, foi quando eu comecei literalmente, assim, oficialmente na Royal Prestige, que eu conheci o plano de negócio, gostei, falei, pô, não é só uma venda, isso aqui é um propósito, isso aqui é uma mudança para as outras famílias, entendeu? Então eu me dediquei e me dedico todos os dias a evoluir, trazer o melhor, tanto que a pós-graduação da funcional integrativa, da parte da gastronomia, veio após, tá? Justamente como ter uma ferramenta a mais para os meus clientes, porque eu não só vendo, eu apoio. Criança que tem intolerância alimentar, criança que tem dificuldade de comer legumes, a gente faz uma camuflagem nutricional. Eu dou dicas toda semana para as pessoas que compram. Vamos fazer isso? Já fez isso? E você tem um local que você dá essas dicas? Tem um Instagram? Não, Um... de forma pessoal, Na sua consultoria. é isso, Você não. mapeia ali Faço meu follow-up. isso, o que que a pessoa faz na casa dela, se tem filhos, se não tem filhos, se tem alguma intolerância, e você vai mostrando para a pessoa como é que ela pode fazer para cozinhar de forma adequada ali para a família, com alimentação saudável e para evitar que alguém tenha algum tipo de alergia ou de intolerância ali a A gente faz assim, alguma questão. porque o sistema, ele é vendido, mas ele também é acompanhado. Por exemplo, se você decide comprar, fazer a opção de mudança, eu vendo ali, porque eu sou distribuidor da marca, porque a gente não vende em loja na internet. E após uns 10, 15 dias, ele chega para você. Eu retorno, faço a curagem do seu sistema e te ensino a utilizar. O que que é a coragem do sistema? Porque ele é um sistema em 5 camadas, né? Ele é cirúrgico, internamente ele tem 3 camadas de alumínio e a última de indução. Porque o alumínio é um ótimo condutor de calor. E a parte que envolve o nosso alimento, ele é no ácido cirúrgico 306L com molibdênio, que ele torna ainda mais resistente e mais seguro. É uma superfície inerte. Então, ele precisa, como ele é prensado, 5 camadas, elas têm uma tipo uma cera que vem protegendo, né? Uhum. E a gente precisa tirar essa cera para poder ser utilizado.
E é o momento que eu ensino para a família. Eu mando sugestões de cardápio, eles podem abusar de mim como eu sou chefe. Eu falo assim, ó, isso aqui agora eu vou cozinhar de verdade. Uhum. Aí eu mando sugestões. E também, mas se você quiser que a gente cozinhe a comida da semana, no pós-venda, a gente faz o pós-venda e Uhum. acompanhamento, a gente faz o que você quiser. O que você decidir, você só separa e eu faço. Entendi. Aí, aí, por exemplo, meu filho tem. Eu percebi esses dias que uma criança tinha dificuldade de comer legumes. Aí eu falei assim, mas já marquei com a mãe. Eu falei assim: o que você acha da gente fazer uma camuflagem nutricional em várias coisas que ela gosta? Eu topo. Falei assim: eu vou fazer a lista e você compra e a gente vai fazer, porque ele vai ser o dia da manuzinha. Entendeu? Então, assim, eu ajudo as pessoas a usar o sistema da forma mais positiva para agregar, porque tem criança que realmente, devido ter se alimentado de outra forma, a questão da seletividade alimentar é um grande tabu para Ela os ficou pais. acostumada com aquilo ali, né? E não quer comer outra coisa. Só fica Na, comendo. Porque tem criança assim, quer comer a mesma coisa sempre. na verdade, se você Quer dá comer um. só miojo. Pois é. Você sabe o que acontece com o cérebro da criança quando você dá o ultraprocessado? Hum. Ele perde prazer pela comida de verdade. Você já viu por criança que não tô com fome, não tô com fome. Mas você já viu falar assim: dá um hambúrguer pra tu ver se ele não come? Dá uma batatinha frita pra tu ver se ele não come? Isso é porque o industrializado, ele vai no seu cérebro e ele te tira o prazer pela comida de verdade. Só que essa comida não tem, que você gosta de comer, não tem nada de nutricional. Ele é só malefício. Você está dando petróleo pro seu filho, você está dando corante nocivo para ele. Você tá aumentando a possibilidade de desatenção. Você está aumentando a possibilidade de alergia do seu filho ficar lá envidado. Os meninos estão tudo doentes por causa de celular. O Uhum. celular tem domínio, imagina a comida. Você já Uhum. sentiu sede de coca? Não. Eu, Você eu- vê que tem pessoas, não, tô com sede de coca. Uhum. Uhum. É porque ele já é realmente uma pessoa cocólatra. Eu tomo pouco refrigerante, assim. Eu tenho Isso é sede de bom. água normalmente, né? Na verdade, eu não tenho sede de nada. Isso é um problema. É ruim, eu preciso tomar mais água. Eu vou tomar aqui. Eu fico com sede quando eu falo muito, aí me dá sede, e quando eu faço exercício, aí eu tenho bastante sede. Mas se eu ficar o dia inteiro sentado no escritório, eu não sinto sede, eu preciso me policiar para ficar tomando água. E de noite, você levanta para beber água? Não, Não. não. É porque assim, quando você não hidrata bem o seu corpo pega água da onde ele não deveria, né? Uhum, uhum. Você já ouviu falar que quando você não toma água, o seu corpo funciona com a água do cocô? Não. Aí você intoxica seu corpo, Agora eu vou ter que você tomar. inflama Agora eu seu fiquei corpo. preocupado. Agora eu vou ter que tomar mais água. É Mas, literalmente isso, é porque mas Lani, e quem quiser te achar, te contratar, saber mais sobre isso, pegar uma consultoria tua para alimentação na família, como é que ela faz? Deixa aí para o pessoal as tuas redes, para que a gente está chegando aqui no nosso final, o pessoal conseguir te achar para tirar dúvidas, chamar você para uma eventual consultoria na casa dela. Como é que a pessoa te encontra? Então, tem o meu Instagram, né? Chef Lane Oficial. Também tenho o TikTok também. Também tem o Lane Fernandes Bolos, que também meus clientes já me chamam através dele, também para poder conhecer. E eles todos têm o meu link pro WhatsApp, direto. Você continua fazendo bolo também? Só para os meus clientes. Eu tenho uma base de clientes, 5.000 clientes. Nossa Só que eu senhora, não divulgo bastante. mais. Só que eu só faço Só realmente, por demanda ali. Quem demanda você atende. já há tempo. Então, assim, eu não divulgo mais, só pelas indicações. Legal. Então é Instagram e TikTok, tem suas redes, a gente vai deixar aqui na descrição também, o pessoal encontrar, quem for assistir aqui o nosso episódio. Te agradeço por ter vindo aqui contar essa história, mostrar para as pessoas o que que você faz. Interessante esse trabalho, né? Eu acho que a alimentação é super importante mesmo, principalmente para as crianças, né? Tem que acostumar desde cedo a ter uma alimentação saudável e comer de tudo. Eu lembro que o meu pai botava a gente na mesa, tudo que minha mãe cozinhasse, a gente tinha que comer. Tem que ser. E se não quisesse, ia ficar na mesa o dia inteiro até comer um pouquinho de. Ele não obrigava a comer muito, não, mas um pouquinho de De cada cada. coisa você tem que comer para. Ele não aceitava, eu não gosto. Mas você nem comeu. Você não comeu pra Como é que saber? você sabe que você não gosta? Vai comer um pouquinho. Mas E é isso a bom. gente foi criado assim, então a gente sempre comeu de tudo, desde criança. Eu acho que é Isso importante. isso é muito importante. E o que eu gosto, a maior parte que eu mais gosto do que eu faço hoje, Fernando, é que eu trago o resgate do sentar à mesa para muitas famílias. Sim.
Eu, É um momento importante, é né? muito. Eu já sei que criança tem uma pessoa que, uma criança que falou assim, não cochichou no ouvido da mãe, e eu gosto muito de brincar. Porque eu falo bem assim, se o pai ou a mãe não come legumes, ou o filho não come legumes, aí eu falo bem assim, quer dizer que hoje eu vou ter introdução alimentar na família? Eu brinco, né? Sabe o que que eu gostava de comer? Ah, Tomate com sal, assim. Eu oh, ficava comendo viciada, tomate com sal. viciada. É uma delícia. Aí o que acontece? A gente lida muito com melhora, sabe, ô Fernando? Tem crianças que teve algum tipo de paralisia por certas negligências, essas coisas. Tem casos que marca a gente. Uhum. Tinha uma que ela ia de 2 em 2 dias fazer uma lavagem fecal, por conta que ela não conseguia fazer do método Evacuar. normal. Depois que ela passou a usar o nosso sistema, nunca mais, tem 1 ano que ela vai para o hospital. Olha que beleza. Crianças com autismo que não falava com os 4 anos e depois que passou a ser alimentado com o mesmo protocolo que eu tive para o câncer, eliminar a barreira de toxinas que existe na nossa alimentação, as crianças se desenvolver, falar, ter uma qualidade de vida Você melhor. ajuda os pais a introduzir alimentos novos na vida das crianças. Exatamente. Porque o alimento ele vai de verdade ali para a criança, né? Então, assim, é um trabalho que se você for parar para pensar, é, eu tenho parceiros oncológicos que tratam pessoas oncológicas, tenho parceiros que tratam pessoas que estão fazendo uma mudança de estilo de vida. A alimentação cura? Cura, cura, 100%. Existe uma terapia de Gerson, que é que o alimento cura seu corpo. Ele não abre mão de você ter um acompanhamento sendo negligente. Uhum. Mas a terapia de Gerson, ela torna seu corpo resistente usando as energias de forma positiva para você regenerar o seu sistema. Entendeu? Então, assim, o seu alimento te cura. Só para você ter uma ideia. Eu tenho 46 anos e na minha biopedância, a minha idade celular é 32 anos. Olha, E para quem já passou pelo trauma que eu passei, de químio, de várias intervenções no meu organismo, ter uma idade biológica bem mais biológica nova, né? é muito. Sem dúvida. Eu tenho amigas que têm 70 anos de idade biológica com 30 anos de idade. É a oxidação metabólica, é um descontrole no nosso ecossistema, esses industrializados. Tem um equilíbrio no estômago, cura tudo, né? É, Legal. é bem legal isso. É bem Obrigado. complexo, viu? Obrigado, Lani, por você ter vindo. E se você gostou desse episódio, a gente vai deixar aqui a descrição das redes sociais da Lani para você consultá-la e tirar mais dúvidas aqui que a gente não conversou sobre tudo. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e apertar no sininho para você receber a notificação de todos os novos episódios que a gente gravar. Muito obrigado e até a próxima.